Então, boa noite, gente. Bem-vindos mais uma sexta-feira aí, né, para a gente conversar um pouco sobre logística reversa. Bom, a gente vai começar uma nova parte da disciplina agora, né? Então, a gente vai falar dos canais de distribuição, como eles funcionam. Hoje a gente vai dar de bens de consumo, de pós-consumo, né? Os canais reversos de distribuição de bens pós-consumo. E hoje a gente vai dar uma introdução, vai fazer uma discussão inicial. Eu queria lembrar para vocês que semana que vem nós não vamos ter aula porque é a semana da gestão. Vocês já receberam toda a programação e tudo mais da semana de gestão? Boa noite, Sim, Eros. sir. Já A gente já recebeu receberam? toda a programação do Magu. Hein, Fernando? Vocês já receberam toda a programação? Sim, sim, sir, a gente já recebeu a programação do Magu. Pessoal, vocês estão na minha aula? Não tá me ouvindo, professor? Professor, tá me Ju? ouvindo? O professor não tá ouvindo? Ih, eu acho que ele caiu. Oi, Ju? O professor tá ouvindo? Deu problema aqui? Deu, todo mundo saiu. Tá me ouvindo, professor? Tá acontecendo alguma coisa, pessoal? Professor, você não tá ouvindo? Pessoal, oi, Wellington, Fernando, tá aí? Ah, tá escutando. Tá. Eu pensei que vocês não estavam escutando, pessoal, desculpa. Vocês já devem ter recebido a programação da semana de gestão. Ela vai de segunda a sexta-feira. Então, por esse motivo, não teremos aula no próximo dia 20. Ah, eu não estou ouvindo vocês. Estranho isso. Eu não estou ouvindo vocês. Bom, o que será que aconteceu aqui? Desculpa, pessoal, realmente eu não sei o que está acontecendo. Falem alguma coisa de novo para eu ver se eu ouço agora. 1, 2, 3 testando, 1, 2, 3 testando. 1, 2, 3 testando, 1, 2, 3 testando. Me Tá ouviu, professor? estranho isso. Eu não estou ouvindo nada de vocês e eu não sei onde que é o problema. Sinceramente, eu não sei qual que é o problema. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou sair, tá? E daí eu vou entrar de novo. Ju, vai contar a presença sim. Então, a presença na minha aula será a presença na semana de gestão, tá? Pessoal, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Fiquem aí que eu vou tentar entrar na mesma sala, tá? Só um instante. Ô, Fernando, que semana de gestão é essa? É o Magu, Ju, a semana de palestra. Ai, eu vou ter que participar a semana inteira pra ganhar um dia de presença, sendo que eu não posso faltar. Agora eu tô ouvindo a Ju. Ai, professor, eu já tô reclamando. Professor, eu não vou participar a semana inteira, aí você vai me dar falta. Eu não posso mais ganhar falta na sua matéria, já tô no limite. E eu não quero participar dessas palestras. Ai, professor, desculpa, eu sou sincera, mas eu não vou. Bom, isso Da daí Nara eu já vou levar falta, porque, ai, meu Deus do céu, que chatice, a gente quase dorme nisso. Ai, que palestra legal. Eu não vou ficar engordurando uma coisa que é chata. Boa noite, Bruno. Eu peguei a Ju no flagra. A Ju tá a semana inteira assim, não é só contigo, não. Peguei a Ju reclamando no flagra. Mas, Ju, assim, isso é claro que é decisão de cada um, Ju. Isso não tem nem dúvida, tá? Mas eu vou ter que participar a semana inteira pra ganhar presença na sua matéria? Não, Só sexta-feira? não, não, não é isso. Eu só vou pegar, para minha matéria de sexta-feira, eu só vou pegar a lista de presença da sexta-feira. Você entendeu? Ah, tá. Ai, mais uma que eu vou ter que ver. Ai.
Relaxa, Ju, Professor, eu eu já mando o tô link, com você nem 6 precisa faltas ir. na sua matéria, não posso mais faltar. Ai, que raiva. Não, vocês têm direito a 15 faltas, tá? Deixando bem claro. Mas é que aí fica muito em cima e, tipo, é sexta-feira, né? Não posso ficar dando bobeira. Pá, não é a melhor disciplina que você tem, que você adora logística É, reversa? professor, mas foi a minha nota mais baixa, sabia? É mesmo? Sério? Aham. Eu tanto Nossa, gosto da minha nota mais baixa. nossa senhora, agora eu fiquei preocupado. Nossa, minha prova foi tão difícil assim. Foi, professor, eu Ah, falei Ah, aquelas mas não foi tretinhas. baixa a tua nota, pare com isso. Foi horrível. Ah, pare! a Ô, Ju é Rose! exigente. A Ju é exigente demais. Meu Deus! Ju, se eu tirasse essa nota que você tirou na minha disciplina, eu tirasse quando eu fazia a graduação, eu dava graças a Deus. E eu era um dos melhores da minha turma. Eu estava no top 5 da minha turma. Nossa, É, E tá no top 5 da nossa turma, não é assim um negócio difícil, já que somos em 7 e uma das pessoas não vem. mas é outros tá 500. vendo? É outros 500. A minha turma começou com 60 e terminou com 25, 26 no máximo. Né? Mas começou com 60 alunos a minha turma. Bom, mas só assim, para deixar bem claro, vocês têm o direito de ter 15 faltas no semestre. Cada noite são 3 faltas, tá? Cada noite são 3 faltas. Então isso fica realmente, e eu não estou falando agora só para vocês, eu sempre falo isso fica realmente a questão de vocês, né? Eu, por Ô, exemplo, senhor, só me tira uma dúvida. Você vai estar na palestra vindo lá sem editar ou você só vai pegar lá aquela lista de presença que é o link que a gente assina? não, eu vou pegar a lista de presença da coordenação. A coordenação vai passar para os professores quem que veio na aula, na É quem palestra. acessa lá, né, a palestra, né? Não é só se inscrever, né? Você tem que acessar, né? Não vai ser presencial, né? Vai ser online, se eu não me engano. Ah, Ju, relaxa. Se for isso, eu te passo o link lá da presença depois. Bom, Eu vou ver se. Aí será que ainda dá pra me inscrever? Eu também não me inscrevi ainda. isso, pessoal. Ai, que droga, ui. O que eu digo para vocês, gente, o que eu aconselho que aproveitem essas oportunidades, mesmo que sejam de assuntos diferentes ao assunto original de vocês. Porque isso só vem acrescentar conhecimento, só vem acrescentar capacidade de raciocínio. Né? Eu sempre assisti palestras de outras áreas e ficava fazendo lucubrações na minha cabeça. Como isso pode se referir ao que eu trabalho? Como isso pode se ligar ao que eu trabalho? Então, claro que depende de cada um de vocês, tá? Se fosse aluno, assistiria, né? Mesmo porque está no horário de aula, não é fora do horário de aula, etc. Então, o horário de aula é sagrado. O aluno, ele tem que deixar um certo horário por dia para assistir a aula, né? E fazer outras tarefas também. Mas eu, se fosse vocês, assistiria, porque eu estava vendo lá bons palestrantes, assuntos interessantes, etc. E sempre é um conhecimento a mais. Mesmo que não seja ligado diretamente à área de vocês. Vocês acham que podem não estar ligado diretamente. Mas na área de gestão, na área de negócio, está tudo interligado. Tá? Está absolutamente tudo interligado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Né? Então, por exemplo, a gente vê agora a guerra está provocando inflação no mundo inteiro. A guerra entre Rússia e Ucrânia não saiu de Rússia e Ucrânia e está provocando inflação no mundo inteiro. Por que isso? Por causa dos produtos que não conseguem sair das fábricas, do campo, não conseguem ser produzidos, né? Daí não tem mais porto na Ucrânia para exportar, daí o mundo inteiro está fazendo sanções, boicotes contra a Rússia. Então, você vai ficando com cada vez menos produto sendo oferecido e mais gente querendo aquele produto. Então, lei
da procura e da oferta, quanto mais gente procurando um produto que menos tem, mais vai subir o preço daquele produto, né? Eu sempre falo assim, faz um leilão. Quem que paga mais pelo meu produto? Tem um monte de gente querendo, então eu vou fazer um tipo de um leilão. Quem que paga mais? Quem que paga mais? Então, todos os assuntos são interligados na área de negócios, né? Eu tenho um amigo no interior de São Paulo que tem uma pequena empresa de logística e a gente estava conversando sobre isso também, que ele agora tá com dificuldade porque o óleo diesel está subindo nas alturas. Inclusive, o óleo diesel subiu essa semana de novo. Querem ver um outro assunto que interessa bastante para vocês? Parece que não, mas essa semana o governo Bolsonaro entrou com um pedido para começar o estudo para privatização da Petrobras. O governo federal tem 34% mais ou menos das ações totais da Petrobras, mas tem mais de 50%, ou quase 51% das ações com direito a voto. Por isso que o governo federal coloca e tira os presidentes da Petrobras. Mas a política da Petrobras não é só o governo federal que decide. Tem que, na reunião com o sócio, com os acionistas, etc. Até funcionário entra no meio disso. E o que está acontecendo? A Petrobras tem uma política que segue o preço internacional da commodity, então agora o preço do óleo diesel está chegando a R$7. Está praticamente o preço da gasolina. Subiu 8% o óleo diesel agora, essa semana. 8%, um pouquinho mais de 8%. E isso afeta tremendamente a atividade da logística. Inclusive o nosso caso, como a gente vai falar hoje, da logística reversa também, tá? Então, todos esses assuntos acabam se interligando. Por isso que é bom assistir outras palestras, ver outras coisas, porque mesmo que não seja ligado diretamente ou indiretamente, você pode até tirar ideias, você pode até tirar inspiração para algumas coisas. Então, eu recomendo fortemente, tá? Eu recomendo fortemente vocês assistirem. E a presença na palestra da sexta-feira à noite vai valer a presença na minha aula. Simples assim. Tá bom, Ju? Não fique braba, Ju. Não vale a pena ficar braba, Ju. Vai fazendo o que é possível fazer. Eu fico, professor. Olha, eu vou tentar te apresentar o Jeromel, tá? Tá bom, professor. Não faço O nem ingresso. Ano que vem, nossa, professor, ano que vem com certeza eu vou estar lá. Apresenta um psiquiatra também. Coitado. Mas então, aproveitem a semana, façam a sua inscrição e aproveitem a semana de gestão, tá? Provavelmente esse ano a gente vai ter uma semana de sustentabilidade também nos cursos de gestão, tá? Então, vamos falar sobre diferentes assuntos ligados à sustentabilidade também, tá? Possível até que eu dê uma palestra, não sei ainda, não foi marcado com detalhes. Bom, então hoje a gente vai começar canais de distribuição reversos de bens e pós-consumo. Vamos fazer uma pequena introdução ao assunto, tá? Pessoal, vocês já devem estar vendo o slide, né? A gente já está na semana 18, hein, pessoal? 18 não, perdão, 15. Com a semana de hoje, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. Com a semana de hoje, temos 9 semanas, tá? Daqui 2 semanas eu já vou apresentar o que vocês vão fazer de trabalhinho, vocês vão fazer seminários, que eu vou dar umas dicas para vocês. Eu vou passar os assuntos para vocês, e daí, na semana anterior aos seminários, eu vou dar umas dicas para vocês, tá? Tá tudo anotadinho aqui, tá? Então, vamos começar a conversar um pouquinho. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Colocar... algumas vezes o computador vai bem devagar, né? Esse que é o problema. Quando funciona. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Sim. Ah, tá. Então, como a gente já falou até agora, né?
A logística reversa planeja, opera e controla o fluxo das informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo de negócios e ciclo produtivo. Então, o que a logística reversa faz? Eu fiz um produto, eu vendi aquele produto, foi até o cliente final. Por exemplo, uma outra empresa ou uma pessoa, né? Uma pessoa física, né? Então, eu fiz o produto, vendi, foi até o cliente final. O cliente final usou aquele produto, o que ele faz com o resto daquele produto? Ou aquele produto está com algum defeito, o que ele faz com o resto daquele produto? E assim por diante. Lembrem-se que pós-venda é o caso de produtos que vêm com defeito, né? A própria loja tem o pós-venda, quando fica encalhado, devolve para a empresa e etc. E o pós-consumo, a pessoa ou a empresa recebe aquele produto e ela efetivamente consome, sobrando alguma coisa, né? E eu não posso simplesmente fazer qualquer ação com aquilo. A nossa disciplina, ela é ligada, que eu já falei para vocês, no pós-consumo, tá? E eu não posso simplesmente jogar em qualquer lugar. É o que a gente chama, na maioria dos casos, de lixo, né? O lixo, então, se eu for jogar ele em algum lugar qualquer, ele vai provocar poluição do ar, da água, vai provocar poluição do solo e assim por diante. Então, entra a logística reversa para pegar aquele resto, né, o que sobrou do pós-consumo, né, no pós-consumo, e daí devolver ao ciclo de negócios, devolver ao ciclo produtivo. Como que ele faz isso? Pelos chamados canais de distribuição reversos. Eu até coloquei em vermelho aqui, não sei se ficou muito claro aqui a imagem, né? E daí, quando a gente faz isso, a gente agrega valor àquilo. Não é mais lixo. Aquilo é um recurso. Aquilo é algo que vai dar retorno à empresa. Então, ele pode ter um valor econômico, por exemplo, típico exemplo, latinha de alumínio, né? A latinha de alumínio tem um grande valor econômico, 3 a 4 reais o quilo da latinha de alumínio. Então eu posso pegar as latinhas de alumínio vazias e vender para uma fábrica que vai recuperar o alumínio das latinhas. Pode agregar valor legal quando é obrigado por lei, e a gente já viu isso aqui no Brasil. Tem o caso das embalagens vazias de agrotóxico, tem o caso dos pneus, tem o caso dos medicamentos, tem o caso do óleo lubrificante usado. Então, a gente está discutindo agora embalagens, até um ex-aluno, acho que eu comentei com vocês, um ex-aluno meu de outra instituição, hoje pertence à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e ele está participando desse processo da logística reversa de embalagens aqui no Paraná, não a nível Brasil, mas aqui no Paraná. Então, algumas vezes a gente tem que fazer a logística reversa por causa de questões legais. Então, ele agrega um valor legal. Quer dizer, a partir do momento que você faz a logística reversa daquele item, você está cumprindo um ato normativo, você está cumprindo uma legislação. Agrega valor logístico, né? Quando a gente aproveita, e daí isso é ligado ao valor econômico, ao valor legal. Valor econômico me dá um retorno em dinheiro, valor legal eu sou obrigado a fazer. Então, eu posso agregar um valor logístico quando eu vou satisfazer os dois primeiros casos. Eu vou dar um valor econômico e vou cumprir uma legislação. Agora, tem algo que talvez as pessoas no dia a dia não pensam nisso, mas é extremamente importante e a gente tem que começar a pensar mais seriamente nisso, que é agregar valor à imagem da empresa, né? Uma empresa, a questão ambiental hoje é muito preocupante, né? Então, eu, por exemplo, saio com os meus alunos da biomedicina, a gente vai fazer coleta e análise da água do rio Barigui, aquele rio que passa ali do lado da Uniandrade, da cidade universitária, né? Então,
Pô, cara, é só você olhar ali toda a porcaria que tem lá dentro, né? Tem muita coisa. É comum você encontrar garrafa PET, por exemplo, em rio, pneu dentro de rio, né? Eu sempre brinco também, geladeira dentro de rio. Hoje a gente tem a logística reversa de eletroeletrônicos, né? É comum você encontrar braço, perna, um corpo inteiro dentro do rio, né? Daí não é tão comum, graças a Deus. Mas pode Em acontecer. Colombo é. Colombo é complicado, né? Eu tenho um aluno da engenharia de Colombo e ontem eu estava conversando com ele sobre isso. Colombo é bem complicado. Aconteceu um caso essa semana em Colombo, até ligado à logística reversa, um gari, né? Não é um gari, aqueles funcionários que ficam no caminhão de coleta de lixo, descem, pegam o saco de lixo e colocam dentro do caminhão, né? Eu não sei como se chama, mas acho que não é gari. É, o rapaz estava com o caminhão de lixo, desceu, foi pegar um saco de lixo na frente de uma casa e era um saco de lixo muito fraco. Quando ele pegou, levantou, estourou. E daí o dono da casa viu isso e saiu para tirar satisfação. Começou a tirar satisfação com o motorista e depois entrou lá o cara que estava pegando, né, o saco de lixo, que aconteceu esse acidente, e os dois começaram a discutir. E o dono da casa pegou uma vassoura e bateu na cabeça do rapaz do lixo, do caminhão de lixo, e tirou uma parte da orelha. Tirou uma parte da orelha dele, tirou fora. Bateu com uma vassoura, mas com cabo, bem aqui assim, e tirou, simplesmente, né? Então, assim, Colombo é complicado, né? Colombo é bem complicado algumas vezes. Mas o caminhão de lixo, o que faz? Logística reversa. Ele faz um tipo de logística reversa, claro que ele faz. Tá? Tem todas as características de logística reversa. Então, uma empresa que se preocupa, por exemplo, você pega a embalagem Tetra Pak, né? Aquelas embalagens, a gente fala Tetra Pak porque é o nome da empresa, é uma empresa de origem sueca, se não me engano, nórdica, que tem até uma planta industrial aqui na região de Ponta Grossa. Então, aquela embalagem, ela tem 3 camadas, ela tem papel, plástico e alumínio. E isso, ao conjunto das 3 camadas, e como as 3 camadas estão uma ligada à outra, é que faz com que o líquido dentro da embalagem Tetra Pak ele fique conservado por mais tempo. Aquilo é um problema, porque como que você vai reciclar aquilo, né? As 3 fases estão grudadas, estão coladas uma na outra. Dá para usar o papel de novo? Dá. Dá para usar o plástico de novo? Dá. Dá para usar o alumínio de novo? Dá. Claro que dá. Mas o problema é separar isso. Então, a Tetra Pak, há muitos anos atrás, já existe há algum tempo isso, ela assinou um acordo com a Justiça Brasileira dizendo que ela ia construir plantas de reaproveitamento dessas embalagens, tá? Então, ela tem uma planta plasma no interior de São Paulo, onde que queima esse material e o plástico e o papel viram gás, daí ela trata esse gás. E ela reaproveita o alumínio. Então, é interessante de ver que eles tiram barras de alumínio de 200 quilos, assim, algumas barras por dia. Daí esse alumínio vai de novo para a fábrica para fazer mais embalagens Tetra Pak, né? Eles perdem o papel e o plástico, mas eles conseguem recuperar o alumínio, que é o que tem maior valor econômico. Mas então, assim, é uma empresa que se preocupa. Querem ver um outro exemplo de imagem corporativa? É a campanha do Boticário. Traga sua embalagem vazia de perfume na loja Boticário e assim por diante. E eles têm, eu já visitei a fábrica, eles realmente têm um processo onde que eles recebem isso e encaminham para a destinação correta, né, para reaproveitar esse material.
né? Então, isso acrescenta muito à imagem corporativa. Você fica pensando, por exemplo, naquela companhia de mineração, a Vale, que foi responsável por Mariana 2015 e Brumadinho 2018. A Vale, o nome dela está ligado ao problema ambiental, né? O nome da Petrobras, até pouco tempo atrás, também estava ligado a um monte de problema ambiental. Eu não sei se vocês sabem, em 2001, 2002, teve um vazamento da Petrobras aqui em Araucária, na refinaria de Araucária, na Repar. E ela liberou 4 milhões de litros de petróleo cru. Primeiro no Rio Barigui, é esse que passa do lado da Andrade Cidade Universitária, ele vai até lá e ele vai desembocar no Rio Iguaçu. E daí esse petróleo foi para o Rio Iguaçu. E não sei se vocês sabem, o Rio Iguaçu nasce na região de Curitiba e ele termina lá em Foz do Iguaçu. Ele deságua no Rio Paraná, formando as cataratas do Iguaçu. Chegou petróleo até as cataratas do Iguaçu, em torno de 700 quilômetros. Então, isso tudo vai minando a imagem corporativa. Então, uma empresa que faz logística reversa, e é claro, ela além de fazer, ela faz propaganda disso, comunica a população, né? Então, ela acaba ganhando através da sua imagem corporativa, né? O que a logística reversa ela pretende incorporar na sociedade? Em primeiro lugar, vou pegar minha caneta. Primeiro lugar, a produção e processamento de resíduos e atendimento à legislação. Então, são duas coisas diferentes, mas ligadas. Eu tenho que atender a legislação, sou obrigado. Eu sempre falo para os meus alunos, sempre, olha, pessoal, quando você nasce, você só sabe de duas coisas, que um dia você vai morrer, não sabe quando, mas que um dia vai morrer, e que entre o teu nascimento e a tua morte, você tem que seguir a lei. Então, só isso. Agora, se eu vou ser rico, pobre, simpático, antipático, torcer pro Grêmio, pro Coxa, pro Atlético Paranaense. Não, pro Atlético Paranaense é mau gosto. Não, tô brincando. Mas torcer para um time qualquer, sabe? Tudo isso a gente não sabe o que vai acontecer. Mas que a gente tem que seguir a lei. Então, só pelo fato da logística reversa, então, atender a alguns requisitos legais e colocar a empresa dentro da lei, isso já é extremamente importante, né? Mas nem todas as áreas são obrigadas a fazer logística reversa em relação a uma lei qualquer. Mas a produção e processamento de resíduos, sim. Então, muitas vezes, eu produzo algum tipo de resíduo, sou responsável pelo resíduo e eu tenho que dar uma destinação correta, né? A logística reversa, ela também pretende entrar em cadeias de suprimento. Por quê? Olha o caso das latinhas de alumínio de volta, pessoal. Olha, coisa simples. Mas eu pego a latinha de alumínio que cada um de vocês joga fora, né? E volto como matéria-prima para fazer novas latinhas de alumínio, né? Saiu uma notícia 1 ou 2 semanas atrás que o Brasil já está reciclando mais ou menos 99% de todas as latinhas de alumínio que produz, né? E também ela pretende incorporar diversos tipos de retorno, desde os retornos gerados dentro da própria cadeia de suprimento, produtos secundários e sobra de produção. O que eu estou falando disso? O pós-consumo não é só para a pessoa física. Então, eu comprei uma Coca-Cola em latinha, usei, agora vou fazer logística reversa da latinha de Coca-Cola. Não, isso existe dentro das empresas. Quando uma empresa ela vai produzir alguma coisa, ela compra uma certa quantidade de matéria-prima para transformar em produto. Mas ela não consegue transformar 100% da matéria-prima em produto. Sempre sobra alguma coisa. O que é isso? Resíduo, por exemplo. Então, pode sair da própria empresa para dentro dela mesma, para reaproveitar. Isso é o caso típico de fábricas de papel, onde que as aparas de papel no final do processo voltam no início para fazer mais papel, né? Então, não tem resíduo que sai dali. Esse não é um resíduo que sai dali.
Mas tem outros tipos de empresa que o resíduo dela pode servir de matéria-prima para uma outra empresa. Isso até tem uma bolsa de resíduos aqui no Paraná, da Federação das Indústrias, se chama Bolsa de Resíduos mesmo, onde que uma indústria que tenha um resíduo, ela pode anunciar, olha, gente, eu tenho tal resíduo, tal quantidade de tal resíduo em tal local. Então, o que ela faz? Ela anuncia. Ela pode colocar preço ou pode doar. Daí, outra empresa, ela pode se interessar, pô, mas esse tipo de resíduo eu posso usar como matéria-prima na minha produção. E daí entra a logística reversa para levar este resíduo de uma empresa como matéria-prima na outra empresa, né? É claro que também a logística reversa acaba possibilitando informações desde as fontes primárias de geração até manufatura, remanufatura, reparadora, encarregados da destinação de produtos, oriundo de fluxo reverso e assim por diante. Olha toda a economia, toda a economia não, toda a atividade econômica que surge aí. Eu tenho resíduo, eu posso levar para uma manufatura, levar para uma remanufatura, uma reparadora, ou destinar esse resíduo de alguma forma, né? Então eu formo mais atividades econômicas. E finalmente, a logística reversa também tem como obrigação a disposição final daqueles resíduos que não dá para fazer nada. Então, por exemplo, passa o lixo que não é lixo na frente da casa de vocês. Já falei, aqui na minha casa passa terça, quinta e sábado. Já está decorado, sempre quando eu tenho, eu levo. Hoje é sexta-feira, passa o lixo comum. Já coloquei lá fora o lixo comum. Mas amanhã é o lixo reciclável. Já está aqui do lado, aqui na frente do meu escritório, é minha garagem. Já está na garagem um saco de resíduo reciclável. Mas quando eles levam para as usinas de reciclagem, nem todo resíduo é passível de reciclagem. Por alguma questão técnica, ou porque ele está sujo, né? A pessoa não limpou direito, ou colocou o resíduo errado ali dentro, e etc. Daí uma parte desse resíduo, que seria 100% reciclável, uma parte tem que ir para um aterro. E isso é o que a gente chama de disposição final dos resíduos. Tá? Então, nem sempre a logística reversa ela consegue dar uma destinação com fundo econômico, por exemplo, para os resíduos que ela vai transportar. Tá? Algumas vezes não tem outra coisa que fazer com esse resíduo a não ser levar, transportar até um aterro sanitário, como exemplo. O Jairaman, Patterson e Holland, em 2003, eles falaram que tem algumas diferenças básicas, e prestem atenção, entre o sistema de logística reversa do sistema de logística tradicional. Em primeiro lugar, a maioria dos sistemas logísticos tradicionais não está preparado para o movimento reverso. Então, ela vai da fábrica até o cliente final, mas não está preparada em termos de equipamento, em termos de tempo, em termos de lucratividade, em termos de questão legal, não está preparado para voltar este caminho. Ah, mas professor, quando a gente vai de caminhão de um lado para o outro, chega no outro, esvazia, e daí a gente coloca outra coisa no lugar para trazer de volta. Isso não é logística reversa, tá? Isso é simplesmente um transporte. O cara transporta soja do Mato Grosso até Paranaguá, e daí, para não voltar vazio de Paranaguá até o Mato Grosso, ganhar um dinheirinho a mais, ele carrega adubo de Paranaguá até o Mato Grosso. Isso não é logística reversa. Logística reversa é com os bens pós-consumo, tá? A gente já falou, acho que foi aula passada, isso. Os custos na distribuição reversa, na logística reversa, são, via de regra, maiores, tá? Por que eles são maiores? Se vocês se lembram do que a gente falou aula passada. Em primeiro lugar, eles são maiores porque a fonte, o local onde que eles estão,
é mais atomizado, ele é mais distribuído. Então, quando eu pego de uma fábrica, levo um produto, geladeira, de uma fábrica até uma loja, eu peguei de uma fábrica só e levei até uma ou mais lojas, mas não são muitas. E agora, para transportar, por exemplo, fazer a logística reversa de latinha de alumínio, eu tenho que ir em vários lugares, milhares de lugares, né? Porque o pessoal vai jogar as latinhas de alumínio no primeiro lixo que vê, né? Então eu tenho que ir pegando em vários lugares, né? Então a coleta desse material, essa coleta é mais distribuída. Então, eu não pego de uma fonte só, eu pego de milhares de fontes. Então, não é o mesmo caminhão que vai pegar, mas eu tenho que ter sistemas para recolher isso. Por exemplo, o lixo que não é lixo aqui de Curitiba. Se vocês prestam atenção, a pessoa produz em casa, coloca na frente da sua casa, vem o caminhão e pega. Ele vai levar para uma usina, a usina vai fazer um pré-processamento. Daí que ela vai vender, por exemplo, para uma recicladora propriamente dita. Então, se isso não tem apoio das pessoas, né? Daí o custo pode subir mais ainda. Mas imagine um caminhão de lixo reciclável passar na frente de cada casa e passar muitas vezes 2 ou 3 vezes por semana. Então, isso aumenta muito os custos, né? E terceiro, os materiais a serem reutilizados não podem ser manuseados da mesma forma que o canal direto. Né? Uma peculiaridade, uma coisa especial, única da logística reversa, são as incertezas associadas à qualidade, à quantidade dos produtos que retornam para os produtores. Então, quando a minha empresa de caminhão pega uma carga de geladeira numa fábrica, ele vai levar para 3 lojas diferentes, ela sabe quantas geladeiras ela vai pegar na fábrica, ela sabe em quais lojas ela vai e quantas geladeiras tem que entregar em cada loja. O sistema é simples, né? Mas com logística reversa, não. O sistema é muito mais complexo. Outra coisa, qual vai ser a qualidade do material que eu vou recolher nos meus pontos de coleta? Não sei, né? Então, vocês veem, por exemplo, os lixeiros fazem campanha, olha, quando se coloca um vidro, coloque embalado para não machucar o gari, e etc. A gente não sabe em que estado vai estar aquilo. As latinhas de alumínio podem estar limpas, podem estar extremamente sujas. O papel pode estar seco, pode estar bem organizado, como ele pode estar misturado, molhado, como se diz, na forma de bolinha, né? Amassado. A gente não sabe. E isso pode dificultar muito a logística reversa. Agora, se eu sei como está aquele material, ótimo. Né? Então, o lixo que não é lixo, pega tudo misturado na minha casa. Coloca num caminhão, aqueles caminhões baús, eles têm uma capacidade de massa, de peso, de carregar peso, muito maior do que eles realmente carregam. Por quê? O lixo vem todo solto dentro dos sacos, ocupando mais espaço. E geralmente são materiais leves, papel, plástico, né? E assim por diante. Né? E daí vai ter que ir para uma usina de reciclagem, obrigatoriamente para separar e para organizar. Então, esse é um problema sério da logística reversa. Que tipo de equipamento eu vou levar em cada ocasião? Algumas vezes, dependendo do material, tem que ter mais de um tipo de caminhão, por exemplo, para acomodar os diferentes materiais e na condição que ele está naquele momento. Por isto, é extremamente importante na logística reversa o planejamento da rede. E talvez esse seja o ponto mais difícil. Bom, a gente está falando dos canais de distribuição reversos, ou redes reversas, ou logística reversa. Né? Então, a gente fala que as redes reversas se formam em torno do mercado
fornecedor. Quem que vai fornecer? Quem consome aquele produto. Então, eu sou fornecedor de uma rede reversa. Eu compro no supermercado meu produto, trago para casa, consumo e sobra uma parte disso. O que eu faço? Eu levo para a rede reversa, né? E o recuperador desses produtos é que vai comprar. Então vou levar para uma usina de reciclagem, ela separa lá, faz aqueles fardos enormes de papel, de diferentes tipos de plástico, de latinha de alumínio, etc. Daí vem um recuperador e vai comprar isto, tá? Se for um equipamento eletroeletrônico, por exemplo, ou alguma roupa que ainda é possível de ser usada, alguma coisa nesse sentido, o que a gente chama de mercado de reuso, então o recuperador é o vendedor. É muito importante vocês notarem que as atividades da logística reversa são um pouco diferentes das atividades das cadeias tradicionais, da logística tradicional. Na logística reversa, a gente tem coleta, inspeção, separação, reprocessamento, distribuição e redistribuição. Olha aqui, ó. Esse aqui de cima é a logística tradicional. Então, eu tenho a fábrica, que é o fornecimento, vai para a produção, vai para a distribuição e entra no mercado. É uma cadeia curta, extremamente curta. Na logística reversa, a cadeia é bem maior, que é essa aqui de baixo. Então, eu tenho a coleta, daí vem tudo misturado, mesmo que eu seja especializado em alguma coisa, vem tudo misturado e eu tenho que separar, eu tenho que inspecionar. Dá para usar? Dá para continuar na cadeia reversa? Então, eu tenho que fazer alguma ação. A gente chama de inspeção e separação. Daí, aquilo que dá para aproveitar vai para o reprocessamento. Depois do reprocessamento, vai para a redistribuição. Então, volta ao mercado. Então, eu inspeciono, separo, vai para o reprocessamento, vai para a redistribuição e daí volta para o mercado. E daí esse mercado vai oferecer como matéria-prima para continuar na cadeia produtiva. Pode ser, como eu falei, que na inspeção e separação alguma coisa não dê para usar. Então, não dê para usar. Então, daí eu tenho que levar num aterro, fazer a disposição final, tá? Isso pode acontecer. Isto faz parte da logística reversa dos canais reversos. Então, como eu estava falando ali, até tinha um slide aqui para colocar mais detalhes. A coleta, então, é reunir os produtos de pós-venda e pós-consumo, né? Eles estão tudo que é lugar. Estão na casa das pessoas, nas lojas, nas empresas, etc. Daí eu preciso inspecionar e separar. Então, são operações para tornar os produtos reutilizáveis. E daí ele vai dizer, olha, isso vai para reuso, isso vai para disposição final no aterro, tá? Isso não dá para usar, então vai para um aterro. Daí vem o reprocessamento, né? São as atividades para transformar o produto em um produto reutilizável, né? O papel velho em papel novo e assim por diante. Quando na inspeção não passa, ele vai para a disposição. Então, são aqueles produtos que não podem ser reutilizados, são rejeitados. Daí eu tenho que ter um outro sistema de logística que vai levar, transportar até a incineração ou aterro. O mais comum no Brasil ainda é o aterro. E, finalmente, aqueles produtos reutilizáveis vão para a redistribuição. Então, entra de novo aí a atividade de logística. Então, eles são direcionados a um mercado específico, onde que tem clientes que vão comprar, vão utilizar como matéria-prima, reuso e assim por diante. Daí eu tenho de novo as atividades de transporte, de venda e de armazenagem.
essa figura mostra bem aquilo que eu tenho falado, ela resume boa parte daquilo que eu falei até agora. Então, aqui, por exemplo, pessoal, eu tenho um fabricante de matéria-prima nova. Então, ele vai fazer papel. Daí, ele vende para um fabricante de produto. O cara vai fazer caderno. Daí, da fábrica de caderno, vai até o consumidor final. A Juliana comprou um caderno lá com tal capa, bonitinho, etc. Tudo bem, vai para a pessoa. A pessoa usa aquele caderno e depois joga fora. Então, aquilo se torna um bem de pós-consumo. Deixa eu até pegar o meu marca-texto aqui, porque isso é muito, muito importante. Esse é o bem de pós-consumo. E daí eu entro no canal de distribuição que a gente chama de canal de distribuição reverso. Aqui é o canal de distribuição direto, onde que vai desde o fabricante de matéria-prima até o consumidor final. Aqui começa o canal de distribuição reverso. Isso vocês precisam entender bem. E ele tem características diferentes. Professor, eu posso aproveitar o canal de distribuição direto para, em algumas atividades, o canal de distribuição reverso? Eu até posso, mas não é comum. E muitas vezes é antieconômico fazer isso. O certo, eu teria que ter um canal de logística só para canal de distribuição reverso, né? Um sistema de logística só para canal de distribuição reverso. Nesses bens de pós-consumo, eu tenho dois grupos, no geral, os descartáveis e os duráveis, tá? Descartável, papel, latinha de alumínio, né? Embalagem Tetra Pak, plástico em geral e etc. Os duráveis são, por exemplo, geladeira, televisão, computador, celular, carro. Carro entra nessa classificação de duráveis, tá? Daí, os descartáveis, eu tenho 3 canais aqui que eu posso recuperar esses descartáveis. A coleta informal, a coleta seletiva e a coleta de lixo normal. A coleta de lixo normal vai direto normalmente, ela vai direto para aterros, mas ela pode passar por catadores que vão separar alguns materiais, vão vender para os intermediários, que vão vender para a indústria de reciclagem, tá? Eu até quero, deixa eu interromper aqui, que assim, esse canal que eu acabei de mostrar para vocês, ele se mistura todo o lixo, né? A coleta de lixo é o caminhão de lixo normal. No caminhão de lixo normal, pessoal, tem lixo reciclável e tem lixo que não dá para fazer nada. Quando não tem coleta seletiva, que a gente já vai ver, o pessoal coloca tudo no mesmo lixo. Só que uma boa parte desse lixo, pelo menos 30% a 50%, dá para reciclar. E o que acontece? É até difícil falar porque é uma realidade bem ruim. Aqui no Brasil, tem muitos lugares onde que o caminhão de lixo pega, leva para um lixão, para um aterro, joga ali. E tem pessoas que vivem de catar isto dentro do lixão, dentro do aterro. Tá? Existe um documentário, vocês podem ver, tem no YouTube com certeza absoluta, e eu recomendo para vocês, chamado Lixo Extraordinário. Não é o Avenida Brasil, tá? O Lixo Extraordinário. É assim mesmo, é o nome do documentário Lixo Extraordinário, de um fotógrafo que quis ajudar um pessoal que vivia catando lixo dessa maneira em um aterro lá no Rio de Janeiro, no aterro de Gramacho. Esse aterro já foi fechado, né?
mas as pessoas não podem mais fazer isso. Mas as cenas são horríveis, pessoal. As cenas são horríveis. O caminhão de lixo entra no aterro, joga, e as pessoas vão para cima, que nem urubus, tentando pegar pedaço de plástico, pedaço de papel, latinha de alumínio e etc. No meio do lixão. No meio do lixão. Em uma condição subhumana. 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 Eu não desejo isso ao meu pior inimigo. Eu tenho um inimigo no mundo, um só. E eu não desejo nem a ele isso. Uma condição subhumana. Eu, quando vi a primeira vez Lixo Extraordinário, eu chorei quase o documentário inteirinho. Eu gostaria que vocês vissem, tirassem um tempinho para ver esse documentário. Acho que tem uma hora e pouco, tá? É uma coisa horrível e é uma realidade comum aqui no Brasil, infelizmente, tá? Então, isso é esse caminho que eu estava mostrando ali para vocês. Já vai aparecer aqui de novo. É esse caminho que eu estava mostrando para vocês. Quando numa cidade, vamos pegar o marca-texto, em uma cidade não tem separação de lixo, o caminhão de lixo pega tudo e vai para os catadores lá no lixão para eles separarem. Eles não têm outra fonte de renda, então eles precisam disso para poder sobreviver, tá? Em outras cidades tem a coleta seletiva, tá? É o caso típico de Curitiba. Não são muitas cidades aqui no Brasil que fazem isso, mas é uma coleta seletiva organizada, com um caminhão que passa na frente das casas e tal. E daí, aqui em Curitiba, hoje, ele leva para usinas de reciclagem de catadores. Então, existem hoje cooperativas de catadores em vários lugares de Curitiba que recebem esses resíduos e separam plástico, daí tem 7, 8 tipos de plástico, separam garrafa PET, né, que PET é um dos tipos de plástico, e separam papel, separam vidro, vários tipos de vidro, isopor e assim por diante, tá? Também daí vai para a seleção, eles fazem fardos enormes de papel, de plástico e assim por diante, e vendem para a indústria de reciclagem. E tem a coleta informal, que são os catadores. Eu vou sair de novo, porque assim, eu acho que eu já comentei com vocês, eu sou contra catador, totalmente está gravando, eu falo isso sem problema, né? Sem problema algum. Por quê? Vocês conseguem imaginar uma atividade mais degradante para um ser humano? O cara carregar um carrinho pelas ruas, no sol, na chuva, e sair catando lixo, pedindo lixo para as pessoas para ter alguma coisa para sobreviver? Infelizmente, é uma atividade extremamente degradante, fisicamente, psicologicamente, economicamente. Todo mundo se aproveita dos catadores. Então, assim, eu sou contra catador. Por quê? Porque isso só faz mal para as pessoas, para eles mesmos, né? Você vai perguntar para um catador o que você prefere, ser catador ou trabalhar num escritório? Óbvio que ele vai. Ser catador ou ser operário no chão de fábrica? Claro que ele vai ser operário. Praticamente tudo ele vai escolher a outra profissão, não ser catador, tá? Essa é uma coleta informal que, infelizmente, ainda existe em grande quantidade, grande intensidade aqui no Brasil, né? E esses catadores, e tem outra coisa, esses catadores, né? Esses catadores daí separam nas suas casas, e vendem para intermediários. E quem ganha mais dinheiro? Não são os catadores. Não são aquelas pessoas que ficaram 12, 16 horas por dia pelas ruas, sofrendo humilhação dos motoristas, buzina, no sol, na chuva, no frio, no calor, né?
não são esses que vão ganhar mais dinheiro, são os intermediários, que daí vão na casa dos catadores, olha, eu vou pagar 2 centavos o quilo do papel, e ele vai vender por 20 centavos o quilo do papel, né? Eu vou pagar 50 centavos o quilo da latinha de alumínio, ele vai vender por 4, 5. E qual é o trabalho que ele tem? Passar na casa dos catadores e levar até uma indústria de reciclagem. Esse é o trabalho que ele tem. Praticamente isso, tá? No caso dos duráveis, então entra aí computador, geladeira, telefone celular, carro e assim por diante. Eu tenho 2 caminhos: a coleta informal, que é o mesmo dos descartáveis, né? E o desmanche. Daí vocês têm que pensar bem, tá, pessoal? Porque o desmanche, até pouco tempo atrás, era uma atividade totalmente ilegal aqui no Brasil. Totalmente ilegal, né? Porque o desmanche, principalmente desmanche de carro, vinha de roubos. Era fruto de roubos, né? Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, que descobriram um desmanche gigantesco, clandestino, ali perto da Academia Militar, Academia de Polícia do Guatupê. Eles formavam policiais e ali do lado tinha um desmanche ilegal. Então os caras roubam e desmontam o carro inteirinho, né? Hoje já é possível ter desmanche legal perante a lei. Então, por exemplo, você compra carro de seguradoras, né? Perda total ou alguma coisa assim, ou carro velho de outras pessoas e tira peças. E daí você vende essas peças. Mas no desmanche legal, que é esse daqui, você é obrigado a classificar as peças. Se não me engano, tem 5 classes. Aquela peça que está como nova, aquela peça que está praticamente nova e também não precisa nada, uma peça mais usada que precisa um pequeno reparo, uma peça mais usada que precisa um grande reparo e uma peça que nem com reparo vai dar certo. Daí essa peça tem que ir para o lixo. Tá? Então você é obrigado a classificar. Então já tem empresas em São Paulo, por exemplo, que fazem legalmente desmanche de carros, né? E daí ela vende as peças. Eu preciso de uma peça específica de um carro ano tal. Então você vai lá e daí você vê qual o estado que está a peça, né? Algumas vezes você precisa consertar a peça. É claro que o preço de tudo isso é diferente. A peça em estado de novo, não precisa fazer nada, é mais caro. E o próprio desmanche, aquelas peças na 5ª classe, que é pior, o próprio desmanche tem que pagar para dispor de forma correta. E daí isso tudo pode voltar até, deixa eu pegar a caneta aqui, pode voltar até o fabricante original. E mesmo do fabricante, ele entra na indústria de reciclagem e pode voltar, tá? Então, isso é um mercado que se fecha, tá? Isso é o que a gente chama de economia circular. Vou colocar aqui, economia circular. E atenção, pessoal, o mundo está indo para a economia circular. O mundo está indo para a economia circular, tá? Isto é extremamente importante. Por que a gente está pegando esse caminho? Porque cada vez mais os recursos naturais estão ficando escassos. E daí a gente tem que reaproveitar tudo aquilo que a gente já produz na cadeia produtiva, tá? Então volta cada vez mais, tá? Além do mais, isso pode agregar valor econômico. Não é só economizar recursos do meio ambiente, mas ele pode agregar um valor econômico e muitas vezes um valor econômico grande, tá? Então é mais ou menos assim que são os diferentes caminhos que a logística reversa pode tomar. Qual é a diferença entre o fluxo logístico direto e o fluxo logístico
reverso. Eu já comentei ali com vocês, né? Então, o fluxo logístico direto, eu tenho 2 canais, né, de distribuição. Canal de distribuição direto, que é o fluxo direto, e o canal de distribuição reverso, que é o fluxo reverso. O fluxo direto é aquele que eu tenho desde a formação da matéria-prima, vai para o produtor, faz o produto, vende ao consumidor. Esse é o fluxo direto, a gente já falou. O reverso é pegar os restos do consumidor e transformar que aquilo volte pro ciclo produtivo. O que é importante? Por isso que a gente tem que começar a pensar mais na logística reversa. É o equilíbrio entre os dois, né? Então, eu tenho um canal direto, eu vou produzir resíduos, ele vai entrar no canal reverso e ele volta ao ciclo produtivo. Qual é o ideal para a economia circular? Isto daqui, que o fluxo direto tem o mesmo peso do fluxo reverso, tá? Por isso que a logística reversa de pós-consumo é tão importante. Daí eu tenho o ideal da economia circular. Eu tenho o ideal da economia circular, onde que tudo que sai do pós-consumo volta ao processo produtivo. Esse é o ideal. Então, vamos dizer assim, claro, mas professor, isso significa que a gente nunca mais vai explorar recursos naturais. Claro que vai explorar. Vamos pegar, por exemplo, o caso do alumínio, né? Das latinhas de alumínio. Eu produzo, digamos, 1 bilhão de latas de alumínio por ano, tá? Eu vou recolher esse 1 bilhão, vai voltar para o sistema. Primeiro lugar, ela perde um pouco da qualidade, então eu tenho que repor com alumínio novo. Segundo lugar, a produção aumenta com o tempo. A população aumenta com o tempo, o consumo aumenta com o tempo, então eu tenho que produzir mais ao longo do tempo. Então, no ano que vem eu vou produzir 1 bilhão e 100 milhões de latas. Daqui 2 anos, 1 bilhão e 200 milhões de latas. E assim por diante. Então, para produzir mais, eu tenho que ter mais matéria-prima nova, que eu chamo de matéria-prima virgem. Então, eu pego mais alumínio do meio ambiente, insiro isso na produção de latinha de alumínio e recolho todas as latinhas. Mas como todo ano cresce, eu vou ter que sempre inserir mais alumínio virgem, matéria-prima virgem, digamos assim, né? E é claro que não dá para reciclar indefinidamente. O alumínio quase, mas papel e plástico ele vai perdendo qualidade ao longo do tempo, tá? Então, quando eu faço isso, eu tendo a um equilíbrio. Eu só vou inserir mais matéria-prima virgem para aumentar a produção, para atender a demanda. Mas a demanda original, eu já tenho matéria-prima, eu já tenho matéria-prima, eu já tenho matéria-prima. Então, acaba chegando ao ideal, que é ou perto do ideal, que é o equilíbrio entre os dois. Professor, mas se o consumo fica o mesmo, a indústria não aumenta a produção, daí eu posso tentar atingir o equilíbrio ideal, onde que não entra mais matéria-prima virgem. Eu só vou reaproveitando a matéria-prima que já está circulando. Eu não preciso aumentar a minha produção de latinha de alumínio. Eu vou aproveitar todas as latinhas de alumínio, voltam para o sistema. Daí, ano que vem, a minha latinha de alumínio do ano que vem vai ser com alumínio usado do ano anterior. E assim por diante. E vai voltando, e vai voltando. Comparação quantitativa entre fluxo reverso e fluxo direto. Isso é importante. Isso é importante. Como que eu sei que atingi um equilíbrio entre os dois, né? Eu tenho vários indicadores que podem mostrar isso. Eu vou mostrar, se não me engano, são 3 indicadores, mas existem mais do que isso, né? Por exemplo, índice de reciclagem, deixa eu pegar aqui a minha marca-texto, índice de reciclagem de um bem durável,
que é a relação percentual entre a quantidade reciclada de um determinado bem de pós-consumo em um período de tempo e a quantidade produzida desse bem no mesmo período de tempo. De novo exemplo da latinha de alumínio. Então, eu produzo 1 bilhão de latinhas de alumínio e recupero, volta para o ciclo, 900 milhões de latinhas de alumínio. Então, o meu índice de reciclagem desse bem durável é 90%. Eu reaproveitei 90% de todas as latinhas de alumínio produzidas. Só para vocês terem ideia, mais ou menos, no Brasil, o índice de reciclagem de latinha de alumínio chegou a 99%. Reciclagem de papel está entre 60% e 70%, dependendo do lugar, até 90%. Reciclagem de plásticos, em geral, chega até 70% a 80%. Garrafa PET, que é um tipo de plástico muito específico, é só 50%. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Vidro não chega a 50% hoje de índice de reciclagem de um bem durável. Quer dizer, em torno de 50% do vidro que eu produzo e vendo no mercado, só 50% volta para o sistema produtivo. Só 50% tem o fluxo reverso, tá? Do fluxo direto, 100%, só 50% volta no fluxo reverso, tá? Então, esse indicador, lembrando que indicador é informação, índice é o número resultante daquela informação. Então, quando eu falo reciclagem de um bem durável, é indicador. Quando eu falo lata de alumínio reciclou 99%, é um índice, tá? Esse indicador, esse índice de reciclagem de um bem durável, durável ou descartável, tá? Aqui pode ser os dois, não tem problema nenhum. Ele é extremamente importante. Outra coisa, índice de reciclagem dos... Deixa eu pegar meu marca-texto. Índice de reciclagem dos componentes de um bem durável. Dos componentes de um bem durável. Como assim, professor? Vamos pegar um carro. Vocês usaram o carro por 15, 20 anos. Tá ótimo. O que vai fazer com o carro? Jogar no lixo. Não vai jogar no lixo, né? O carro tem muita coisa que dá para reciclar. Dá para reciclar o vidro, toda a parte de metal, de plástico e assim por diante. Toma um copo d'água só. Dá para reciclar um monte de partes do carro. A questão é o seguinte, quanto do carro dá para reciclar? Hoje já é determinado por lei. Na Europa, por exemplo, um carro tem que ter, no mínimo, 95% de suas partes potencialmente recicláveis. Isso significa que só vai sobrar uma pequena parte do carro que você vai ter que jogar em um aterro. E daí, normalmente, em um aterro de resíduos perigosos. O carro hoje, obrigatoriamente, por lei, na Europa, tem que ter 95% de suas partes potencialmente recicláveis. Aqui no Brasil está entre 85% e 90%. Então, quando um carro chega ao final da sua vida útil, ele é todo desmontado e 95% dele tem que ser reciclável. Se vai realmente ser reciclável, se vai entrar efetivamente na cadeia produtiva, isso é uma outra história. Mas ele tem que ser potencialmente 95% reciclável. Eu, quando morei na Alemanha, unificada, logo depois da unificação, em 93, eu morei na Alemanha Oriental, em Görlitz, fronteira com a Polônia, eu tinha um Trabant. E o Trabant não era praticamente nada dele reciclável. Era o carro nacional da Alemanha Oriental. A Alemanha se reunificou em 1990 e eu fui estudar lá em 1993. Né? E eu, por diversão, era novão, eu tinha 23 para 24 anos,
Eu comprei um Trabant. Comprei um lá, paguei $200, quase novo o carro. Quando eu fui embora, tive que dar o carro, porque ninguém queria comprar. Né? Mas foi só por diversão. O carro dava mais problema do que qualquer coisa. Era o carro, a carroceria de papelão com um monte de produto químico, o vidro tinha um monte de produto químico, não dava para se reaproveitar nada. O carro, esse Trabant, quando chega no final da vida útil dele, ele tem que ser mandado inteirinho para um aterro de resíduos perigosos. Tá? Então, o índice de reciclagem dos componentes do Trabant, que era o carro da Alemanha Oriental, era zero. Zero. Hoje, na Europa, um carro produzido na Europa tem que ter 95% de seus componentes potencialmente recicláveis. E tem também o chamado índice, isso é muito importante também, o índice de reciclagem de material constituinte. Quer dizer, é a relação percentual entre a quantidade reciclada, fluxo reverso, de um determinado material constituinte em um determinado período de tempo e a quantidade total do material produzido no mesmo período de tempo. Né? Vem de todos os produtos da onde o material possa ser extraído. Então, é assim, eu tenho um produto qualquer, quanto faz parte daquele produto que vem de reciclagem? Né? Eu fui na papelaria esses dias comprar papel para imprimir. Né? Daí tinha lá, por exemplo, para vender papel reciclado. O papel reciclado tem um pouquinho de papel novo para dar a consistência correta. Né? Você vai, aço, por exemplo, você compra aço hoje numa empresa, boa parte do aço, ele é uma parte reciclado e uma parte novo. Então, o índice de reciclagem do material constituinte é exatamente isso. E daí o material reciclado pode vir de vários produtos diferentes. Então, são esses 3 indicadores com seus índices. Lembrando, o indicador é informação, índice é o resultado numérico da aplicação daquela informação. Eles são extremamente importantes para dentro do fluxo reverso, para mostrar para a gente como que está o equilíbrio entre o fluxo direto e o fluxo reverso, tá? Esse equilíbrio aqui que eu já mostrei para vocês, ó. Esse equilíbrio aqui a gente consegue, né? Esse equilíbrio aqui, né? O equilíbrio que a gente falou aqui, a gente consegue ver através dessa comparação quantitativa desses 3 indicadores com seus índices. Reciclagem de um bem durável, reciclagem dos componentes de um bem durável ou semidurável, né? E reciclagem de material constituinte. E daí a gente pode também classificar os ciclos, os fluxos reversos, a logística reversa, em ciclos de reciclagem aberto e ciclo de reciclagem fechado. Os ciclos de reciclagem, os ciclos abertos, ciclos de reciclagem abertos, perdão, apertei errado. Os ciclos de reciclagem abertos, eles não distinguem os produtos da origem do pós-consumo. O foco é a matéria-prima que os constitui. Como assim? Por exemplo, metais, alumínio, papel. Da onde que vem o metal velho, o plástico velho, o papel velho? Não interessa. Interessa que eu tenho papel. Interessa que eu tenho plástico. Interessa que eu tenho metal. Não interessa de onde vem. Por isso que a gente chama de ciclo aberto, porque ele pode vir de vários lugares diferentes, tá? E algumas vezes a gente nota até um canal especializado. Olha, eu sou especializado só em metais. Ferro velho. Eu sou especializado só em plástico. Eu sou especializado só em papel. Então, é um canal aberto, é um canal de distribuição reversa de ciclo aberto, especializado em um produto só, tá?
Só uma curiosidade, o projeto para reciclagem, o Design for Recycling, é um facilitador disso. Por quê? Quando eu vou fazer um novo produto qualquer, eu na prancheta do design, ainda quando eu estou planejando, projetando aquele produto, eu já penso em quais partes daquele produto são potencialmente recicláveis. Então, eu já penso como essas partes podem ser retiradas facilmente e rapidamente do meu produto pós-consumo para entrar no canal no ciclo reverso. Então, o Design for Recycling, o projeto para reciclagem, ele já facilita essa ação. Por exemplo, eu vou projetar uma geladeira nova, né, um novo modelo de geladeira. Olha, tais e tais partes da geladeira são potencialmente recicláveis. Então, eu já vou projetar de tal maneira que seja fácil separar isso, rápido separar isso, para se tornar mais barato e economicamente atrativo. Tá? Agora, se for o meu produto de desmontagem totalmente complicada, precisa um monte de equipamento diferente, um monte de gente, especialização, daí não é atrativo para reciclagem, tá? Então esse é o canal aberto, onde que a matéria-prima vem de vários lugares diferentes. O lixo que não é lixo, que passa na nossa casa, ele faz parte de um canal de distribuição reverso de ciclo aberto, né? Então, eu vou pegar. Aqui tá exemplo bem legal disso daí. Automóvel, navio, ponte, máquina, eletrodoméstico. Vou extrair o material ferroso e vai para chapas, vergalhões, barras, lingotes e assim por diante. Eu vou pegar embalagens, tambores, utensílios domésticos, brinquedos, computadores. Vou extrair o material plástico que vai fazer saco de lixo, pote, móvel, peça mecânica, peça elétrica e assim por diante. Isso é um canal de distribuição reversa de ciclo aberto. Por quê? Ele vem de até fazer o seguinte, diferentes fornecedores. E fornecedores. Normalmente podem ser até milhares de fornecedores, milhões de fornecedores, tá? Por que isso? Nas casas. Então vai pegar a embalagem, por exemplo. Em Curitiba tem, o estado do Paraná tem 9 milhões de habitantes, deve ter pelo menos uns 2 ou 3 milhões de residências, fora comércio, fora a indústria e assim por diante, que eu vou coletar, levar para uma central, separar, extrair o que eu quero e levar para reciclagem para fazer novos produtos. Né? Extrair o material que interessa para mim, economicamente falando. Agora, canal de distribuição fechado, canal de distribuição de ciclo fechado, os materiais constituintes são extraídos seletivamente para fabricar um produto similar ao de origem, né, da origem. Por exemplo, embalagens de metais descartadas. Eu vou eliminar as impurezas, vou extrair ligas metálicas e vou fazer novas embalagens. Embalagens plásticas, vou eliminar impurezas, vou perder. Olha, como que eu posso falar isso, gente? A gente tem uma perda de material aqui. Sempre tem uma perda de material aqui, tá? E o ciclo fechado, além dessa perda de material, ele vai fazer um produto igual ou semelhante àquele era de origem. Um produto igual ou semelhante ao que era de origem. Um produto igual ou semelhante ao que era de origem. Então, eu vou pegar uma latinha de alumínio, ele vai voltar a ser latinha de alumínio. Eu vou pegar a embalagem plástica, ele vai voltar a ser embalagem plástica. Já o ciclo aberto, tanto faz da onde vem, ele vai formar produtos específicos, tá?
Normalmente, os de ciclo aberto têm um número maior de fornecedores e os de ciclo fechado têm um número menor de fornecedores, tá? Mas vamos dizer assim, a grande diferença, deixa eu pegar aqui, ó, a grande diferença, maior diferença entre ciclo aberto e ciclo fechado é, ciclo aberto eu tenho um resíduo que pode se tornar qualquer produto. E o ciclo fechado, eu tenho um resíduo que vai se tornar o mesmo produto. Tá? Por isso que ele é chamado ciclo fechado. Tá? Normalmente, o ciclo aberto tem um número maior de fornecedores do que o ciclo fechado, mas não é necessariamente uma regra. Tá? Então, gente, a gente viu algumas coisas só fazendo uma geral, né? A logística reversa são canais de distribuição reversos. Eles são feitos por causa de diferentes fatores, né? Eles têm diferentes características relacionando com a logística tradicional, tá? Normalmente, os canais de distribuição reversos, eles são muito maiores, mais longos, com maior número de partes do que os canais de distribuição tradicionais, né? E eles formam o que a gente chama de economia circular. Esta figura é básica. Aqui dá para ver bem o que é um canal direto e um canal reverso e as diferentes possibilidades dos canais reversos, tá? Aí, o ideal é que a gente atinja o equilíbrio entre o fluxo direto e o fluxo reverso, entre o canal de distribuição direta e o canal de distribuição reversa. É o que a gente chama de economia circular. E para ver como que está a economia circular, a gente tem 3 indicadores. O índice de reciclagem de um bem, o quanto que ele é reciclado em relação ao quanto que ele é produzido, o índice de reciclagem dos componentes de um bem durável, quanto daquele bem durável é passível de reciclagem, e o índice de reciclagem do material constituinte, quanto daquele bem tem material reciclado na sua constituição. E daí a gente ainda pode separar em ciclo aberto e ciclo fechado. No ciclo aberto, a gente vai pegar o material pós-consumo e transformar em qualquer outra coisa. O ciclo fechado, a gente pega esses bens, bens de pós-consumo e vai transformar no mesmo produto original ou muito semelhante a esse. Os dois têm milhares, milhões de fornecedores, o que é um problema para a logística reversa, mas normalmente o ciclo aberto tem ainda mais fornecedores que o ciclo fechado. É isso aí da aula de hoje, hein, pessoal? Alguma pergunta? Alguma Bem tranquilo, dúvida? professor. Achei de boa. Nenhuma dúvida, Fernando? Não, por enquanto não. Oh, eu quero ver essas notas, então, ótimas na próxima prova, hein? Vamos lá, gente. Então, eu quero lembrar de novo que semana que vem não teremos aula, que a presença na nossa aula será considerada a presença na palestra de sexta-feira à noite, tá? E desejo um grande final de semana para vocês, descansem bastante, tá? Estudem um pouquinho, mas descansem também. Tá certo, pessoal? Agradeço Beleza, a professor. todos. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Boa turma. Até noite. Tudo de mais. bom para Boa vocês. noite. E viva o Grêmio, Juliana. E viva o Grêmio.